seriam mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. O irmão Manuel sabe. Rio de Janeiro, prazer ali corre solto. Depravação, prostituição, e no mundo. Mas a gente fala do Rio que eu sou brasileiro, o pastor Manuel morou muito tempo, ele viu lá a cultura. Ninguém ama ninguém nesse mundo. Olha o que Jesus disse: se vós amardes uns aos outros como eu vos amei, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas se eu não amar o meu semelhante, que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não posso ver? Não é verdade? Eu vejo alguém, não sou fiel, não sou sincero, eu posso ter minhas falhas, que ninguém é perfeito. Ninguém aqui é santarrão. Eu não sou um santarrão. Nós estamos falando por um processo de purificação diária. Santificação diária. E quem santifica o homem? Esta palavra. Ouça o que Jesus diz. Palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 17. O verso 17, está na sua Bíblia. João 17, o verso 17. Ouça o que Jesus diz. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Está aqui escrito. Quando você ouvi-la e absorver, ela vai te santificando. Se você preferir, ela vai limpando a mente, purificando. Santifica-os com a tua palavra é a verdade. A palavra que gera fé, como dizia Paulo em Romanos capítulo 10, no verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas os homens não querem buscar esse conhecimento. Como é que você vai chegar a Deus? Ou eu, se não buscar o conhecimento? Se alguém se gloriar, lembra que nós acabamos de ler? Gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo na terra. E as pessoas não querem. E Deus não vai forçar a barra de ninguém para se aproximar dele ou conhecê-lo. Ele dá livre-arbítrio. Eu admiro esse Deus porque ele não pressiona ninguém em buscar ele. Porque está escrito, não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, nós não vamos chegar aí, nem vamos conhecer. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Aquilo que o olho não viu, ninguém pode ver Deus. Que o ouvido não ouviu, e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você ama de Deus de fato, Ele vai dar sabedoria para você, conhecimento, que você está amando, Ele vai te revelando no dia a dia. Salomão não pediu sabedoria, Salomão? Deus deu sabedoria para Salomão. Foi um grande sábio, não foi? Mas Salomão caiu em desgraça. Porque ele traiu a confiança de Deus, adorou deuses de pedra, as mulheres seduziram o seu coração, diz que ele abandonou Deus e foi buscar os deuses dos sidônios, que era o Deus pagão. E Deus foi indignado, Salomão. Salomão, eu te dei tantas coisas, sabedoria, e que tu fez isso? Eu vou rasgar o teu reino, vou dar para o teu servo. Lê! E Deus tirou o reino de Salomão e deu para o servo dele. Deus é maravilhoso. Deus não tem culpado por inocente. Deus podia pôr por baixo do tapete, não está o pecado de Salomão. Não podia? Mas eu vi à tona. É o meu caso aqui, o Souza. Ai de mim, se eu pegar o Evangelho, com a pretensão de querer ganhar notoriedade, ganhar assédio e querer me destacar. Isso é um pecado gravíssimo diante dos olhos de Deus. Gravíssimo. Tem pregadores, pastor Manuel, pastor Paulo, vocês aqui, que começaram muito humildes. Deus começa a dar sabedoria, dá dons, aí quando eles estão no auge, sabe o que eles fazem? Querem ganhar dinheiro nas custas do Evangelho, e se não tiver cachê, eles não pregam. Com secretárias, né? Tudo na logística. Vocês vêm aqui para Portugal, eles vêm, mas tem que ter um hotel 5 estrelas, um cachê de, sei lá, quantos euros, né? Mas é muito dinheiro. Precisa ver se você é um pregador famoso. Será que isso é cristianismo? O apóstolo Paulo diz assim: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
que ninguém é ninguém. Eu não sou nada também. Eu me sinto miserável. Falo isso sem medo de errar. Sinto que eu sou frágil, miserável e não tenho nada de mim mesmo. Alguém fala, mas isso é hipocrisia, Souza. Hipocrisia? Olha só lá que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, ele fala, olha o verso 10 em diante. Paulo diz assim, Paulo falou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Paulo sabia que só Cristo podia restaurar dia a dia. Mas se ele não tivesse essa comunhão plena, ele podia cair. Ele mesmo se autoproclamou, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É uma luta entre ele, a carne e o espírito. Mas em Cristo ele vencia. Por isso que ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bom se depender só de Jesus. Na dependência dele. Paulo dependia tanto de Jesus, que uma vez Paulo diz assim, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na minha carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo, o resto é balela. É pentecostal no Brasil, né? Canelinha de fogo e agitação. Deus não está nesse meio. Sabe onde que Deus está? É só ler a Bíblia. Uma vez Cristo falou assim, o meu Pai é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando existe esse espírito de adoração, aí Deus está. Não show gospel, balada gospel, profecia, diz que é milagre. Tem um picareta lá no Brasil, chamado Apóstolo Valdemiro São Tiago, é uma desgraça aquilo ali. Ele estava vendendo um grão de feijão por R$1.000 no auge da pandemia. Verdade? R$1.000 um grãozinho de feijão. E ele tem milhões de seguidores. Isso é demoníaco. O homem é curado por essa palavra. Não é pelo um misticismo, é pela palavra. Olha o que diz o rei Davi. Se você, Salmo 107, está na Bíblia. O que cura? Todo mundo quer ser curado, quer ter restauração, não quer? Salmo 107, versículo 20. Ouça o que diz aqui o rei Davi. Salmo 107, verso 20. Tudo é a palavra. Diz o rei Davi. O Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Está na sua Bíblia. A palavra é que faz a diferença. Ela que ilumina a mente humana. Uma vez Paulo falou assim, nós temos a mente de Cristo. Paulo tinha a mente de Cristo. Não era dos teólogos da época. Paulo era um homem religioso. Ele era estudava aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era o top dos teólogos. E Paulo aprendeu com eles. Mas quando Paulo conheceu Jesus, sabe o que Paulo falou? Eu reputo a minha sabedoria como esterco para alcançar a sabedoria de Jesus Cristo. Por isso que ele abandonou tudo. Paulo abandonou tudo, até casamento. Ele não quis nem saber de casar, não desprezando o casamento. E Paulo falou assim, eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. Tudo que Paulo tinha era o desejo de desgastar os seus anos, a sua existência, para servir ao Senhor. Com alegria. Não serve a Deus, né, pastor Manuel, pastor Paulo? Parece que amarrado, sabe? Não vê aquela alegria, vê alegria meio, sabe, forçado. Então, você não está servindo a Deus nem eu. Se eu buscar Deus de má vontade, Deus detesta quando a pessoa busca Ele de má vontade. Não busca com gratidão, com louvor. Sabe, Deus, para concluir, quando Deus examina o coração de cada um de nós, como Ele examina aqui nessa hora, e vê que alguém está com má vontade, não está recebendo a mensagem com alegria,
Simplesmente Deus faz o seguinte, quero ler com vocês aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, essa aqui é forte. Isso aqui vai para o mundo, essa sociedade moderna, tecnologia, evolução, né? Naves espaciais, computadores, é bom ter tudo isso. Mas eles acham que Deus ficou atrasado, Deus parou no tempo. Não, quem parou no tempo são eles. Claro, vamos ler? 2 Tessalonicenses, estou com óculos aqui. Está aqui. 2 Tessalonicenses. Diz o texto aqui. No capítulo 2 e o verso 7. 2 Tessalonicenses 2 e o verso 7. Ouça como Deus é justo e Deus ele não tem o culpado por inocente. Eu estou aqui, mas eu também tenho que ser muito temente a Deus para não perder a minha visão da sua palavra. Que se eu vacilar, Paulo diz assim, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não caia em contradições e não ser movido por interesses. O nosso interesse é aprender cada vez mais com o Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 7. Está escrito. Obrigado, irmão Manuel. Porque o mistério da iniquidade já opera. Não está dizendo no passado que operava, opera agora no presente. Presta atenção. Porque o mistério da iniquidade já opera. E agora somente que seja retirado aquele que até agora o detém. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus o matará com o assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O Senhor está voltando. Quando Ele voltar, o mundo vai ser abalado. Ele vai expulsar os demônios das trevas desse mundo. Segundo é que nós estamos lendo. Vai ouvir. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com todos os prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça para os que estão morrendo, porque não receberam com amor a verdade para serem salvos. E por esse motivo Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meu Deus! Deus está sondando cada coração no mundo todo. Aqueles que não querem saber da verdade, Deus vai enviar o quê? A operação do erro. Para quê? Para que eles creiam na mentira. Já que não receberam com amor a verdade, Deus vai dar a operação do erro. Que seja de profetas falsos, ministérios que só querem, sabe, manipular as pessoas, fazer lavagem cerebral. Deus permite. Já que você não quer a verdade, a palavra dele que é pura e verdadeira, Deus te dá a operação do erro. Deus está sendo injusto? Não, Deus é sábio. Que jamais Deus vai forçar eu ou você para buscar a presença dele. Ele quer ver se você busca ele com espontaneidade, com amor. Falando em amor, Jesus falou em João capítulo 14 e o verso 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, está escrito: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará, e viremos para ele e faremos nele morada. Palavra do Senhor. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar, o Senhor vai fazer morada pelo Espírito Santo. Cada dia ele vai te enchendo de sabedoria, de poder. E quando ele te dá essa sabedoria, humilha-te. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é verdade? É terrível um homem se gloriar. Se alguém se gloriar,